Bom sábado a todos. Como é que tá? As lutas da semana, como é que foi? Semana semana difícil, né? Sempre é difícil, né? Mas enfim, o sábado chegou. Tudo bem, Leci? Deus seja louvado, viu? A Josi, algumas pessoas aqui eu conheço. O Léo, inclusive, já foi meu aluno, né, Léo? Lá no curso de desenho. Eu tenho mais um aluno que eu vi por ali. Tem mais um aluno ali. A Josi, eu conheço. E Deus seja louvado pelo convite, muito obrigado. É uma responsabilidade muito grande falar do amor de Deus, falar sobre Jesus, falar sobre o seu ministério, falar sobre quem Ele é e o que Ele fará. Mais ainda, a responsabilidade de viver aquilo que Ele nos ensinou e aquilo que Ele nos orientou. Essa é a grande responsabilidade. Se vocês quiserem se assentar, nós vamos ler alguns textos. Eu acho que será mais confortável para vocês, por gentileza. Bom, eu não poderia começar antes de saudar a todos vocês que vieram aqui na igreja do Inocop nessa manhã. A igreja adventista do sétimo dia é a sua casa, que você possa se sentir bem aqui, que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração, que você aqui encontre respostas aos questionamentos da vida, que você encontre conforto, que você encontre esperança. Deus seja louvado pela sua presença aqui nessa manhã. Queria cumprimentar também o pastor Edson, diretor do Colégio Adventista, a sua esposa Juraci, muito obrigado. Nós também somos novos na cidade, novos, não tão novos, estamos há 6 anos já em Tatuí. Não pretendemos voltar para Santo André, não tem essa pretensão. É uma cidade muito boa, uma cidade que nós aprendemos a amar as pessoas que estão aqui, então seja bem-vindo. A missão é grande, o trabalho é grande, mas Deus vai ser louvado através da vida de vocês. Deus seja louvado pela escolha de vocês. Antes de nós começarmos, vamos orar mais uma vez assim como estamos? Querido Pai que estás no céu, nós agora te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em nosso coração, em nossa mente, para que o Senhor possa, ó Pai, ser exaltado e ser glorificado no céu, através das nossas vidas, Pai. Esteja diante de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esqueci de uma coisa aqui. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu só ver se está. Ok, beleza. Então, primeiramente, um feliz sábado a todos, como eu já havia dito e cumprimentado vocês. O sermão dessa manhã vai ser um sermão muito interessante, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Nós vamos ler alguns textos, e são textos maravilhosos, que com certeza vão agregar muito à nossa vida prática e à nossa comunhão com Deus, e vão nos orientar e nos ensinar sobre o que Deus deseja e quer de nós como seus filhos. Imagine poder vivenciar essas cenas aqui, ó. Imagine você claro que é uma imagem ilustrativa, mas imagine você poder estar em um campo ou em uma planície, sentado com Cristo, e Ele te orientando, ensinando, falando sobre o reino, falando sobre quem Ele é, de repente fazer uma refeição ali com o mestre, ou então de repente estar à beira do mar da Galileia, sentado no frescor ali do lago, e o Pai também falando sobre as coisas que há de vir, e falando sobre de fato quem é o Pai, falando dos seus mistérios e nos orientando sobre como nós podemos andar no seu caminho. Ou então, imagine nós sermos uma dessas crianças. Imagine você ser aquela criança que no meio da reunião, como uma criança, se intromete no meio e aqueles homens dizem assim, não, sai fácil. E ele diz assim, não, deixa ela vir aqui, porque dela é o reino dos céus. E sentar no colo do mestre, tocar no seu cabelo, sentir o seu cheiro, ouvir, de repente, uma brincadeira, uma cócega do mestre.
Imagina poder vivenciar estas cenas. Imagine você poder estar diante do Mestre e poder ter essa experiência, essa oportunidade. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. É possível isso. Olha o que está escrito no livro Desejado de Todas as Nações. Muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na terra, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação, fazendo como Jesus quando na terra, andaremos em seus passos. O desejado de todas as nações, 640. É uma boa notícia ou não é? Nós podemos estar diante do Mestre. Nós podemos sentir o seu cheiro, ainda que o seu cheiro não seja tão agradável. Nós podemos tocar em seu cabelo, ainda que ele esteja caindo por conta talvez de um tratamento de quimioterapia. Nós podemos ouvir os seus conselhos. Quando irmos, de repente, a um asilo e ouvirmos os conselhos daqueles que já viveram uma vida longa e têm experiências para contar, experiências para dividir conosco e nos instruir no caminho da vida. Podemos vivenciar esses momentos quando colocamos os nossos corações diante dos necessitados e dos oprimidos. O pastor Edson, ao explanar a lição nessa manhã, colocou um grande desafio, que é viver aquilo que falamos. E nós podemos viver, é possível viver. Nós, como igreja, precisamos fazer com que o Evangelho passe dessas paredes. E passe, inclusive, desse livro. O Evangelho precisa ter vida. E essa é a responsabilidade de nós, como igreja. E por isso o título dessa manhã, do sermão dessa manhã, é a carta. Interessante que nós, como igreja adventista, nós temos uma pessoa muito especial, né? Tivemos uma pessoa muito especial que cumpriu todos os requisitos e uma análise bíblica crítica, e ao cumprir esses requisitos e passar por essa análise, ela foi denominada como espírito de profecia. Ou então, conhecida também como Ellen White, ou Senhora White, ou outros tantos títulos que nós atribuímos a ela, né? E Ellen White nos deixou alguns escritos ou algumas cartas que vai nos orientar a nossa vida cristã, né, como de maneira prática, aonde ela nos orientou, por exemplo, sobre a saúde, nos ensinando que o corpo não é a prisão da alma, mas sim o templo do Espírito. Nos orientou sobre o plano de redenção, fazendo nós entendermos o conflito cósmico que há entre o bem e o mal, o inimigo de Deus e o Salvador da humanidade. Nos orientou sobre conselhos em relação a nossas famílias, em relação à administração dos nossos bens, sobre o nosso trabalho, sobre nós como igreja. E nós vamos analisar nessa manhã alguns trechos dessa carta, né? Ou desses escritos que ela nos deixou. E, de maneira prática, vamos fazer uma ponte com a lição que estamos estudando.
Vamos ver alguns aspectos da vida prática cristã que nos auxilia e mostra ao mundo quem de fato nós somos. E o primeiro texto que vamos analisar é o texto que se encontra no manuscrito, página 117. E em sua orientação, ela nos ajudou a diferenciar a verdadeira da falsa religião. E ela escreveu assim: a verdadeira simpatia entre o homem e seu semelhante deve ser o sinal distintivo entre os que amam e temem a Deus e os que são indiferentes à sua lei. Quando ela fala de simpatia, ela não está falando daquela pessoa sorridente, que está sempre alegre, que está sempre... aquela pessoa que a gente olha e fala assim, olha, eu me identifiquei. Ela está falando justamente sobre o aspecto da identificação com o semelhante, com essa conexão entre mim e o meu próximo. E ela diz que a verdadeira simpatia entre o homem e seu semelhante é um sinal distintivo entre os que amam e temem a Deus e os que são indiferentes à sua lei. Muitas vezes nós, como cristãos, olhamos as pessoas com alguns filtros. E não é assim que Cristo fazia. Ela continua: quão grande a simpatia que Cristo manifestou ao vir a este mundo para dar a sua vida em sacrifício por um mundo a perecer. Sua religião levou-o à prática do genuíno trabalho missionário, médico missionário. Ele foi um poder curador e gritava: misericórdia quero, não sacrifício. Mateus 9:13. Esse foi o teste que o grande autor da verdade usou para distinguir entre a verdadeira religião e a falsa. Opa, quer dizer que nós todos, então, estamos passando por o quê? Por um teste. Todos nós estamos passando por um teste de diferenciar a verdadeira da falsa religião. É um assunto muito sério. Por quê? O que distingue a verdadeira e a falsa religião é a empatia que eu sinto pelo próximo e os meus atos de amor e de misericórdia. O Senhor gritava: misericórdia sim, eu quero misericórdia, não quero sacrifício. E muitas vezes nós achamos que Deus ainda quer sacrifício e na realidade Ele quer misericórdia. O apóstolo Tiago, em sua carta, vai explanar esse assunto também. Ele vai dizer assim: de que adianta, meu irmão, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está o quê? Morta. Isso quer dizer que nós podemos estar na igreja, vir à igreja todos os sábados, às quartas e domingos, e ter uma fé morta? Será que podemos ter uma fé morta? Exato. Isso quer dizer que as práticas religiosas, que a nossa religiosidade se não estiver atrelada com as boas obras e com a manifestação do caráter de Deus e do amor de Deus, através do amor e da misericórdia, se essa fé não estiver bem consolidada e unida com esses atos, ela está morta. Isso é seríssimo. E nós precisamos entender algumas coisas. O maior presente que Deus deu ao homem, o dom de Deus, é a vida. Mas sabe qual que é o maior presente que Deus deu a você? É a vida do outro. É interessante que quando nós pensamos em estudo bíblico, por exemplo, nós às vezes achamos que estamos salvando aquela pessoa a qual nós estamos dando estudo.
mas é aquela pessoa a qual estamos dando estudo é que está nos salvando. Porque ela nos mantém conectados na videira. Ela nos faz estudar a Bíblia. Ela nos faz levantar questões que talvez estavam esclarecidas, mas agora temos que voltar para a Bíblia e estudá-las para entendê-las. Ela faz nós vivermos o problema, de repente, dela largar o emprego para poder guardar o sábado. Ela faz nós termos vida. Nós encontramos na palavra Paulo dizendo assim, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, o objetivo da lei é Cristo. Se tudo que eu fizer não tiver objetivo Cristo, a fé é morta. Então todos os nossos atos de amor, todos os nossos atos de misericórdia precisam estar atrelados a Cristo. Porque daí sim, haverá a distinção entre a verdadeira e a falsa religião. Também em suas cartas, ela nos orientou sobre nós iluminarmos. E olha o que ela diz. A religião pura e imaculada não é um sentimento, mas a prática de obras de misericórdia e amor. Essa religião é necessária à saúde, à felicidade. Ela penetra no poluído templo da alma e com o agulhão expulsa o pecado intruso. A religião imaculada não é um sentimento. Ou seja, nós podemos passar pela rua e assim, como foi dito o exemplo, né, na lição dessa manhã, nós podemos passar pela rua e ver ali um homem caído e sentimos apenas pena, apenas dó. Isso não é religião. A religião pura, imaculada, não é apenas sentimento, mas é a prática de amor e de misericórdia. E o que ela faz com nós? Ela penetra no poluído templo da alma e com um agulhão expulsa o pecado intrusa, apossando-se do trono, consagra-o por completo por sua presença, iluminando o coração com brilhantes raios do sol da justiça. Ela abre as janelas da alma para o céu, deixando aí penetrar o brilho do sol do amor de Deus. Com ela vem a serenidade e o domínio próprio. Aumenta a força física, mental e moral, porque a atmosfera do céu, como um instrumento vivo e ativo, enche a alma. Cristo é formado em vós, a esperança da glória. Ela dá vida para nós. Ela faz a gente viver. Os atos de misericórdia e de amor faz a gente se sentir vivo. Eu me lembro uma vez que um homem apareceu na igreja e a minha esposa estava viajando. Esse homem se chama Antônio. E o Antônio apareceu na igreja em condições não tão apresentáveis. E o Antônio sentou no banco, perto onde eu estava, e aquele homem começou a chorar. Começou a chorar, a chorar. Eu sentei ao lado do Antônio, ainda que ele não estivesse cheirando muito bem. Nos abraçamos, conversamos. Ele assistiu o culto conosco. Ao final do culto, eu disse, Antônio, tem onde almoçar? Não, não tem onde almoçar. Então vamos em casa, vamos almoçar em casa. Fomos até em casa, e aí o Antônio me contou que até então também não tinha onde morar. E a minha esposa viajando. Aí eu liguei para minha esposa, falei assim, viu, quando você chegar em casa não estranhe, porque vai ter um homem aqui. Aí esse cara tá maluco, né? Acho que ela pensou, esse cara é louco. Aí eu e o Antônio ali conversamos, eu cortei o cabelo dele, fiz a barba, tomou um banho lá em casa, se restaurou, colocou uma roupa limpa, almoçou. E aí ele falou assim, não vou dormir aqui, eu vou arrumar um lugar para eu ficar. E tá bom, então eu falei para ele, você arruma um lugar para ficar, e aí você vem fazer as refeições aqui em casa.
Se você tem um lugar para ficar, tranquilo. Fique nesse lugar, mas as refeições, como eu sei da sua situação, venha e faça aqui em casa as refeições. E o Antônio foi em casa algumas vezes e fazia as refeições em casa, né? E aí a gente começou um trabalho com o Antônio, de formiguinha ali, falando, Antônio, você precisa largar algumas coisas. O Antônio, às vezes, bebia e chegava em casa com aquele odor de álcool, né? E a gente falou, Antônio, toma juízo, homem. Você precisa mudar, você precisa se restaurar. O Antônio tinha o sonho de ver a filha, né, que há muito tempo não via a filha. E o tempo passou e o Antônio parou de vir em casa. E aí ele não me deu notícia também. Comecei a ligar, não me encontrava, né, não sabia onde ele estava. E passou-se algum tempo. Até algumas semanas atrás, eu e minha esposa saindo do supermercado, quem a gente encontra? O Antônio. O Antônio estava bem vestido, o Antônio estava restaurado. E quando o Antônio olhou nos meus olhos, eu vi o amor de Cristo. Isso nos dá vida. Isso faz a gente viver. Quando nós nos dispomos a viver a vida do outro e a fazer pelo outro aquilo que Cristo fez por nós, sem os filtros, porque eu podia olhar o Antônio e falar, isso é um bêbado. Isso é um bêbado. Ele não merece. Ele tem dinheiro para pinga, mas não tem dinheiro para comida. Não é isso? Não é assim que pensamos às vezes? Nós temos filtros no olhar, mas Cristo não tinha filtros no olhar. Nós nos esquecemos que a graça que o Antônio precisa é que o Simão precisa. A cruz nos nivela. Quando olhamos para a cruz, só há um que está acima, que é o Cristo. E ao olhar o Antônio, aquilo me deu vida. Aquilo me trouxe esse sentimento que ela falou. Alguma coisa aconteceu no meu coração e eu falei assim, louvado seja Deus. Não por mérito, não há mérito algum, mas porque Cristo foi apresentado àquele homem. E nós precisamos ter esse tipo de relacionamento com Deus. Precisamos entender quem é o Cristo e o que Ele fez por nós. Precisamos entender que nós precisamos da graça de Cristo, como o nosso próximo também precisa, independente da situação que ele se encontre. A graça é para todos. O desejo de salvação é para todos. Passamos a vida procurando prosperidade. Passamos a vida querendo ser prósperos. E Deus não é contra a prosperidade. Deus há de prosperar os seus filhos. Porque Deus é mantenedor. E Deus cuida do seu povo. Mas Deus não vai te prosperar se você não for uma bênção na vida de alguém. Nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. Quem aqui é endividado, levanta a mão. Quem tem dívidas? E quem se preocupa bastante com as dívidas? Tem pessoas que se preocupam bastante com as dívidas. Isso é uma estratégia do inimigo na sua vida. Para que você não consiga ter administração dos seus bens, dos seus recursos, para que você não possa abençoar as pessoas. Nós vivemos nesse imediatismo do agora, eu preciso agora. Nós compramos um smartphone, já olhando no YouTube, outro smartphone que tem outras funções que é melhor do que o nosso. Nós compramos o carro já olhando qual é o próximo que vamos trocar. E nisso vamos nos envolvendo num ato consumista que nos afasta da presença de Deus e nos tira, talvez, a nossa mente daquilo que era para estar. Na ajuda às pessoas, no amor ao próximo. Então nós precisamos rever alguns conceitos para que possamos ser bênção na vida das pessoas. E Jesus disse a nós, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam
as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Cada pessoa que está aqui sentada nessa manhã é um pontinho de luz. Cada pessoa aqui foi chamada para ser a luz. Ele falou, você não pode ser luz. Você não pode ser uma luz que fica escondida. Você não pode ser uma luz que é tapada com um cesto. Você não pode ser uma cidade iluminada que fica entre as montanhas. Você precisa ser visto. E como que eu vou ser visto? Através das minhas boas obras. E aí o mundo vai glorificar. O mundo vai dar glória a Deus através de nós, através de mim, através de você. Nós também somos orientados, esclarecidos, de que somos filhos de Deus, porque a carta revela que nós somos os filhos de Deus. Olha, não é o serviço impulsivo que Deus aceita, não é o emocional espasmo de piedade que nos faz filhos de Deus. Ele nos convida a trabalhar por princípios verdadeiros, firmes, permanentes. Se Cristo é formado em nós a esperança da glória, ele será revelado no caráter e este terá a semelhança de Cristo. Devemos representar a Cristo para o mundo, como Cristo representou o Pai. Nós vemos nas Escrituras, Deus a todo tempo querendo fazer de novo essa conexão entre Ele e o seu povo, entre Ele e os homens. Isso nós já vemos na criação. Ele nos faz a semelhança dEle, para que sejamos como Ele. Mas às vezes nós, no caminho da vida, nos esquecemos. Então, quando você entrar no teu trabalho, quem ali está entrando é Cristo. Quando você entrar na escola, quem ali está entrando é Cristo. Ao falar com o seu professor, ao falar com o seu diretor, ao falar com qualquer pessoa, quem está falando é Cristo. Porque Ele nos chamou à semelhança dEle, para que possamos ser semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, aonde nós pisamos, aquele lugar não mais pertence àquele lugar, pertence a Cristo. Nós somos o Cristo que as pessoas vão ver. Precisamos, as pessoas querem estudo bíblico, é importantíssimo os estudos bíblicos, mas mais que isso, as pessoas querem ver nos cristãos os estudos bíblicos. A incoerência tem afastado as pessoas do caminho de Cristo. E às vezes a incoerência que nós encontramos nesses bancos. E nós precisamos nos despertar como igreja, o reavivamento de Cristo através do amor e das boas obras. Assim, Tatuí vai conhecer Cristo. Nós devemos parar de sermos a igreja adventista no sétimo dia. Porque muitas vezes nós somos a igreja adventista só no sétimo dia. E precisamos ser a igreja adventista do sétimo dia. Porque aí o sétimo dia vai nos ligar com o outro, próximo sétimo dia. E o próximo sétimo dia. E o próximo, e o próximo. E aí os atos de amor vão ser enxergados por aqueles que já não têm mais a esperança. Precisamos iluminar. Precisamos nos assumir como filhos de Deus e semelhantes ao Pai. Precisamos mostrar calor e sinceridade cristãos, não como se estivéssemos fazendo alguma coisa maravilhosa, mas apenas porque poderíamos esperar que qualquer cristão genuíno o faria em nosso próprio caso, se estivéssemos colocados em idênticas circunstâncias. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Se nós fôssemos um bêbado que sentasse numa igreja, o que esperaríamos dos cristãos? Se nós fôssemos os drogados que se encontram lá na Cibelar, dormindo ao relento nesses dias frios, o que esperaríamos dos cristãos? Precisamos acordar como igreja.
Precisamos enxergar o Cristo que nos salvou. Esse é o nosso chamado. A lição não está aí para ser apenas uma teoria, mais um semestre. A lição está para nos dar vida e para nos impulsionar a vivermos aquilo que falamos a todo tempo. Precisamos acordar, igreja. Precisamos. A obra de Cristo depende de nós. Depende dos nossos atos de amor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, muitas vezes, nós nos colocamos em condições e andamos por terrenos que não são de Deus e que nos afastam da presença de Deus. Às vezes nós falamos assim: nossa, eu tenho um desejo de ser um missionário. No meu coração eu queria ser um missionário. Eu queria atravessar o oceano e pregar o evangelho na África, quem sabe, ou no Oriente Médio, ou na Ásia. Um desejo no meu coração de ser um missionário. Mas muitas vezes não conseguimos pregar para aquela pessoa que está na nossa frente na hora do almoço. Não conseguimos pregar para aquele senhorzinho que está sentado na sua poltrona, lendo o jornal da manhã. Não conseguimos pregar para aquela criança que procura uma pessoa para brincar, mas nós estamos entretidos com a tecnologia, com os nossos smartphones. E queremos atravessar o mundo para pregar. E às vezes não conseguimos pregar para aquele que senta à nossa frente, na hora do jantar. Precisamos acordar, precisamos entender o Evangelho, e precisamos entender aquilo que Deus quer de fato de nós. Porque daí nós vamos trazer alívio e refrigério. Irmão, alguém nesse momento, agora, nesse momento, está clamando a Deus, para que Deus ouça a sua oração. E você pode ser a oração que essa pessoa está pedindo tanto. Você pode ser a mão de Deus, que vai ser estendida a essa pessoa. Podemos encontrar entre os nossos vizinhos sofredores, desafortunados de todas as classes. E quando suas necessidades são trazidas ao nosso conhecimento, é nossa obrigação aliviá-las em tudo que for possível. Seria bom que cada seguidor de Cristo aprendesse a lição apresentada na parábola do bom samaritano. Devemos, em primeiro lugar, satisfazer as necessidades materiais do indivíduo e aliviar-lhes a necessidade e sofrimentos físicos. E então encontraremos uma avenida aberta ao coração, onde podemos plantar as boas sementes da virtude e religião. Que texto maravilhoso. Às vezes nós queremos fazer, e isso acontece muito com quem é novo na fé. Eu também já fui novo na fé, né? Acontece muito isso. Quando nós conhecemos a Bíblia e começamos a estudar a Bíblia, e aí nós temos parentes, principalmente, né, que são de outra denominação, nós queremos fazer com que o que nós aprendemos desça a goela abaixo a eles. E aí entra naquelas discussões, né? Aquelas discussões onde, em alguns casos, fala assim, ó, não, se for religião, eu não vou nem tocar no assunto, porque vira discussão. E queremos fazer com que as pessoas engulam aquilo, engulam nossas doutrinas. Nossas doutrinas são bíblicas, nossas doutrinas são exatas, nossas doutrinas são a palavra de Deus, estão em 100% em harmonia com a palavra de Deus. Mas o que as pessoas querem conhecer são pessoas que vivam 100% com a palavra de Deus.
Então, quando nós formos ministrar a palavra de Deus, ou ensinar sobre a Bíblia, ou debater algum assunto bíblico, precisamos primeiro olhar para nós e vermos se de fato o sábado faz diferença na minha vida. Se de fato a morte não me desespera. Se de fato eu tenho a esperança da volta de Cristo. Se de fato tudo aquilo que eu ensino e tudo aquilo que eu aprendi é vivido dentro do meu contexto, da minha família, do meu trabalho, dos meus estudos. Se de fato aquilo que eu tento passar para as pessoas tem sido vivido em mim. Esse é o grande desafio. E há pessoas que estão necessitando de refrigério, de alívio, porque estão desesperadas. Há pessoas que estão em busca da paz, mas não encontram a paz. E também não veem nos cristãos a paz. Porque nós precisamos encontrar aquele que é a paz. E quando nós encontrarmos aquele que é a paz, aí nós podemos dar paz às pessoas. Alívio, refrigério, ajuda ao necessitado. Nos esvaziarmos do nosso eu, pararmos de olharmos e acharmos que somos o centro de tudo, e não somos. Há um pecado que vai deixar muita gente longe do céu. E esse pecado se chama eudolatria, que é a idolatria do eu. Aonde eu estou em primeiro lugar. O maior dom de Deus é a vida, e o seu maior presente é a vida do outro. O dom de Deus é a vida, e seu maior presente é a vida do... Está baixinho ainda. O dom de Deus é a vida, e o seu maior presente é a vida do... Ah, está melhorando, hein? Mas está bom. Esse é o maior presente, a vida do outro. E quando nós nos colocamos para viver a vida do outro, nós ficamos conectados na videira. Isso nos faz vivo, isso nos dá vida. Talvez você venha na igreja há tantos anos, que isso se tornou uma rotina na sua vida. E você já não sente mais aquilo que sentia lá atrás. Talvez seja que você não esteja conectado na videira e não esteja vivendo a vida do outro. Porque quando nós vivemos a vida do outro, hoje foi colocado um desafio muito legal na classe da escola sabatina, que era de fazer uma cesta básica por mês, ou por mês, para entregar para alguém. Isso nos deixa vivo. Porque isso faz com que nós vamos nos preocupar, vamos ao supermercado e falar assim, nossa, o que eu vou levar para aquela pessoa? E aí eu vou escolher o melhor para aquela pessoa. Olha, o que eu vou... Olha, mas não pode ser da maneira que fala, esqueci de fazer a cesta. Ah, pega qualquer coisa aqui. Não. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você se preocupe. Deus quer que você viva a vida do outro. E se preocupe com a necessidade daqueles que estão oprimidos. Que traga alívio. Aquele que não consegue mais pagar sua conta de luz. Que está desempregado e o seu aluguel está vencido. Então não compre um smartphone novo. Vai lá. E seja a mão de Deus para aquele homem. Porque daí ele vai ver Cristo e vai querer saber quem é esse Cristo. Quem é esse Deus? Justiça aos olhos de Deus não é julgamento. O Cristo disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. O julgamento, a justiça aos olhos do Cristo é favor imerecido. E nós precisamos ter essa justiça, porque quem vai herdar o reino dos céus? Os justos. Os justos vão herdar o reino dos céus. E os justos não são aqueles que julgam. Os justos são aqueles que dão favor imerecido. Sem filtro. Favor imerecido, sem filtro. E aí nós vamos entender o Evangelho. Uma carta que traz
salvação. Lembrai-os de que há um mundo para ser salvo. Devemos desempenhar a nossa parte, permanecendo ao lado de Cristo como seus colaboradores. Ele é a cabeça e nós somos a mão ajudadora. É seu intento que nós, pela prática de trabalho médico-missionário, assumamos os pesados fardos, deixando livres os opressos. Não fechemos os olhos à miséria ao nosso redor, nem os ouvidos aos clamores de angústia que ascendem continuamente. Cristo é o maior missionário que o mundo já conheceu. Ele veio para erguer e dar alegria aos tristes e atribulados. E nessa obra devemos cooperar com Ele. Com quem Cristo está contando para executar a sua obra? Com quem? Comigo. Com quem? Comigo. Cristo está contando comigo para executar a sua obra. Você pode ser a mão de Deus na vida de alguém. Aí você vai perguntar assim, mas eu não tenho dom algum. Eu ainda não descobri o meu dom. Eu não descobri meu dom. Eu não tenho, eu não sei. Eu tenho certeza que todos aqui têm algum dom. Às vezes o dom de ouvir, às vezes o dom de falar, às vezes o dom de receber, às vezes o dom de ser empático com as pessoas, o dom de simpatia. Outros cantam, outros tocam, outro às vezes de recolher recursos, outros em administrá-los. Todos nós temos os nossos dons. E a parábola dos talentos nos orienta que os nossos dons serão cobrados. Porque Deus nos deu dons. E nós precisamos exercê-los para a salvação das pessoas. Todos aqui têm dons. Todos aqui sabem fazer alguma coisa para levar alguém para Cristo. Todos. Todos nós. E essa é a nossa obrigação. A obrigação de mostrar a Cristo às pessoas através dos nossos talentos. Através daquilo que Deus nos colocou com a disposição de fazer. E precisamos cooperar com Ele em sua obra. Cristo quer voltar. Cristo quer voltar. Cristo quer nos livrar do sofrimento. Mas Ele precisa da minha ajuda. Ele precisa da sua ajuda. Para as pessoas poderem enxergá-lo. Para as pessoas poderem vê-lo. Quando conheci a igreja, nós éramos de Santo André. E eu gosto muito de uma frase que fala assim, eu não me converti. Olha o susto, hein? Eu não me converti. Eu apenas conheci mais sobre o Cristo que eu já amava. Né? Então eu só conheci quem Ele é, o plano dEle, quem de fato Ele é. E eu me lembro que, naquele tempo, eu era de outra denominação e estudava a palavra. E essa história começa aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade. Quando eu, na catequese, vi um texto em Mateus 24, no sermão profético, dizendo assim, os que estiverem na Judéia, fujam para o monte. Eu me lembro que eu perguntei ao padre que ministrava a catequese para nós, o que era aquele texto? Ele falou, não, quando essas coisas acontecerem, as pessoas, para saírem das cidades. E eu, criança, fiquei morrendo de medo, porque lá fala que há terremotos, há fome, o sermão profético de Mateus 24. E aí eu orei a Deus, criança, para que Deus um dia me trouxesse para o interior e me tirasse da cidade. E o tempo passou, e às vezes algumas coisas acontecem, e a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu cresci, e já adulto, perdi um tio, aqui de Tatuí. Esse tio tinha uma padaria, e esse tio convidou meu pai para poder cuidar da padaria. E aí meu pai resolveu vir para cá, e eu falei, não, vou também.
E aí que eu me lembrei da oração lá, de quando criança. Eu falei, olha, que coisa maluca, né? E vim para o interior. Vim para a cidade do interior, resolvi vir para Tatuí com a minha esposa, né? Nós casamos, e casamos num dia, e a nossa lua de mel foi aonde? Em Tatuí. Isso tá... Amor, juro para você que a gente vai mudar essa história. Mas viemos para Tatuí. E aí em Tatuí, quando cheguei em Tatuí, eu era vendedor lá em Santo André, era vendedor de eletro lá. E trabalhava no Extra até então, depois trabalhei na cooperativa e vim para Tatuí, deixei o emprego, vim para Tatuí. E quando chegamos em Tatuí, eu passei pela Magazine Luiza e depois entrei na Loja 100. Fui trabalhar lá de vendedor. E em casa, pegava um canal muito interessante, chamado, como é o canal? Quem adivinha o canal? Qual é o canal? A Novo Tempo. Eu passava esse canal lá. E eu sempre gostei de debates teológicos. Sempre gostei de ver essa questão da fé, como é que o pessoal saía com algumas perguntas. E aí, passando lá e assistindo o canal, eu vi um programa chamado Na Mira da Verdade. Eu falei, esse cara é maluco. De fazer com que as pessoas perguntem o que quiserem, e ele vai buscar a resposta na Bíblia. E aí eu comecei também a encontrar respostas para questionamentos que eu tinha. E aí comecei a pedir estudo. Pedi o primeiro estudo, aí descobri o Bíblia Fácil, também é bom, hein? Assisti lá o Bíblia Fácil, também pedi o estudo Apocalipse. Nunca na vida. Mas aí também comecei a encontrar resposta no livro. E aí descobri também, aí estudando, descobri o termo técnico para isso, apologética, que é essa defesa da fé. E aí comecei a gostar e me apaixonar. Eu falei assim, eu vou conhecer essa igreja. E aí decidi ir para a igreja, numa quarta-feira. Sentei lá na igreja. Quem conhece o Ademir? Ali, tem alguns filhos do Ademir aqui, né? Sempre tem, né? E aí o Ademir sentou do meu lado, esperto como é. E aí, vamos ter um estudo bíblico? Falei, vamos ter um estudo bíblico. Só que a surpresa dele é que quando ele chegou em casa, havia uma pilha de estudos. E aí nós começamos a estudar a Bíblia. E aí chegou um ponto da minha vida muito difícil. Eu trabalhava no comércio. Trabalhava de segunda a sábado. E Deus começou a colocar no meu coração de que eu deveria fazer a vontade de Deus. De que eu deveria obedecê-lo. E isso foi crescendo em mim. E eu fui entendendo a essência do sábado. E fui entendendo quem é o autor do sábado. E quem é o Senhor do sábado. Isso foi crescendo no meu coração. E foi crescendo, até que eu decidi guardar o sábado. Mas aí tinha algumas questões. O aluguel, as contas para pagar, as coisas para ajustar. E aí eu falei, não, eu não vou mais trabalhar aos sábados. Eu vou fazer a vontade de Deus. Me lembro que na primeira vez que faltei aos sábados, aliás, o meu gerente estava de férias quando eu tomei essa decisão. Quando ele voltou de férias, ele pega a minha folha de ponto e olha lá, tem 5 sábados que eu não fui trabalhar. Chama na sala. Vem aqui, Simão. Aqui eu sou conhecido como Simão, tá? O pessoal falou Diego, mas poucos conhecem. Mas vem aqui, Simão. E aí sentou lá na minha frente, Simão, está acontecendo, cara? 5 sábados? E aí eu comecei a falar para ele o porquê que eu estava guardando sábado. Ele não entendeu muito bem, me deu uma advertência verbal e pediu para eu sair da sala. Saí da sala e a semana continuou. Chegou na sexta-feira, eu no coração falei, não, eu preciso obedecer a Deus. Sábado, eu não estava lá de novo. Na segunda-feira, o que aconteceu? Simão, vem para minha sala. Sentei de novo na frente do Fábio.
E aí ele disse assim, eu vou te dar uma advertência escrita. E me deu uma advertência escrita. E de novo eu falei para ele o motivo que eu guardava o sábado. Passou-se a semana, sábado, o Simão não estava lá de novo. Simão, vem aqui. Naquele dia ele sentou à minha frente, com os olhos cheios de lágrima. Ele disse assim, Simão, eu vou te falar uma coisa como amigo agora, não mais como seu gerente. Você é uma pessoa que me ajuda muito na loja. Você vende bem, você me ajuda com os afazeres da manutenção da loja. E cada advertência que eu estou te dando está acabando comigo, cara. Quando você sai e fecha a porta, eu não consigo segurar. Porque você, ele até usou esse termo, você é homem, cara. De ter tomado uma decisão por Deus, isso não há mérito algum. Apenas isso cresceu dentro de mim. Porque eu sei da sua condição. Eu sei. E aí, me deu outra advertência, me bateu, soprou depois. E me deu outra advertência. Aí eu vi que eu ia tomar a justa causa. Né? Com o decorrer, ele disse que isso não vinha dele, estava vindo lá de cima, e que se ele desse o sábado para mim, tinha que dar o sábado para todos. Claro, posicionamento dele, né? Como profissional. E aí, tomei essa advertência escrita e vi que ia tomar a justa causa. Falei, não vou tomar a justa causa. Fui lá, fiz uma carta manuscrita, coloquei as minhas razões porque eu estava pedindo a conta, entreguei para ele, e naquele dia eu estava sem trabalho. Eu me lembro que, quando eu pisei fora da loja, eu olhei para o céu, eu lembrei de tudo dos meus compromissos, e falei para Deus assim, e agora? E agora, Senhor? Não tenho mais recurso. Recebi a rescisão, adiantei algumas coisas, né? E, enfim, o tempo passou, a rescisão acabou, acabaram os recursos, e aí algumas pessoas começaram a se manifestar na minha vida. Primeiro, saudoso pastor Fabrício, me chamou na sala dele e falou, Simão, eu estou com um monte de caixa de mel, sabe os mel dos desbravadores? Estou com um monte de caixa de mel aqui, ó. Leva para você essas 3 caixas, tenta vender lá e levanta um dinheiro lá, cara. Peguei os mels, fiz lá, e eu me lembro que eu vesti um social, pastor. E aí, para apresentar, né, o mel, não só simplesmente para... E aí imprimi algumas mensagens de esperança, sobre o amor de Deus, e entregava junto com a caixinha do mel. E aí eu me lembro de um episódio que eu estava em uma casa, eu bati a palma lá, a moça veio, pegou o mel, pegou a mensagem, e a minha esposa passou. E me viu lá. Quando eu terminei aquele atendimento lá, eu olhei para a esquina, e ela estava lá, toda vermelha, em lágrimas. Nós nos abraçamos na rua, e ela falou assim, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu falei, eu sei disso. Eu sei em quem eu tenho crido. E aí o tempo passou e o mel acabou também. Acabou a caixinha de mel. E aí eu me lembro, era dia 21 de outubro, dia do meu aniversário. As coisas tinham acabado em casa. As coisas tinham acabado. Simplesmente assim. Tinha algum pouquinho de arroz, tinha alguma coisinha, muito pouco. O aluguel já estava atrasado, as contas estavam atrasadas. E aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, Simão, eu tenho um presente para você, cara. Sei que hoje é seu aniversário, eu tenho um presente para você. Aí eu imaginei que fosse um bolinho, né? Que fosse alguma coisa assim, um cupcake, sei lá, alguma lembrancinha, uma gravata, de repente. Aí falou, mas tá bom, tu tem, mas cadê? Tá lá no carro, pega lá. Tá lá no porta-mala. Quando eu abri o porta-mala daquele carro, tinha uma compra feita. Toda a despesa do mês. Eu e minha esposa, novamente, nos abraçamos
e choramos. Porque nós começamos a ver qual era o Deus que nós estávamos servindo. E aí nos abraçamos e choramos novamente. O tempo passou, acabaram. E aliás, aí ele falou, tenho outro presente para você. As pessoas na igreja lá se reuniram, e aqui está um dinheiro para você pagar as suas contas, cara. Paga o aluguel, paga as contas que estão atrasadas. Acerta lá as contas. E Deus foi glorificado. O tempo passou, esse dinheiro acabou de novo. Acabou de novo. E aí, um homem me chamou para trabalhar. Chamou na sua sala lá, falou, vem para cá. E ele falou assim, eu não sabia de nada. A profissão que ele me chamou, eu não sabia de nada. Ele falou assim, você vai trabalhar comigo, você vai ganhar X, muito mais do que eu ganhava na loja 100, né? E você vai trabalhar comigo, e eu sei que suas contas estão atrasadas. Então eu vou adiantar o seu 13º. Como que alguém entra numa empresa e é adiantado o 13º no segundo dia? E Deus foi louvado de novo. Porque as contas foram pagas de novo. E aí a história se estendeu até hoje. E hoje estamos aqui. Por que eu contei isso para vocês? Abram a Bíblia de vocês na segunda carta de Coríntios. Segunda carta de Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Todos abriram? Amém? Quem não abriu também está na tela. Vocês mesmos são a nossa carta escrita... capítulo 2 Coríntios 3, verso 2. Vocês mesmos são a nossa carta escrita no coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro, vocês que são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata. E muitas vezes nós queremos viver a letra e ensinar a letra. E o Espírito é vida, porque o fim da lei é Cristo. Essas pessoas me mostraram e foram a carta que eu precisava ler. Essas pessoas foram à carta de Cristo e se apresentaram na minha vida como carta de Cristo. Eu pude ver quem eu estava servindo. E o meu convite para você nessa manhã é para que você seja a carta escrita por Cristo. Para que você seja a carta na vida das pessoas. Para que elas possam ver você, em você, o Filho do Homem. A Gi vai cantar um hino agora. Eu quero que vocês cantem esse hino e também possam meditar nesse hino. Deus nos chamou para ser farol, para ser luz. Peça para que Deus sonde o seu coração, para que Deus sonde a tua mente e para que nasça em teu coração esse desejo. Eu desafio essa igreja, e eu desafio cada um de vocês a escolher uma pessoa, para ser a carta, para que elas possam ler em você a carta escrita pelo Espírito de Deus. Eu desafio essa igreja e cada um de vocês a escolher uma pessoa para amar. Uma pessoa. Não sei, Deus vai mandar alguém, ore, para que Deus mande uma pessoa para que você possa amar. E aí Cristo vai ser glorificado no céu.
Amém? Os irmãos, se quiserem se colocar de pé, tá bom? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. A igreja. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Oremos. Santo e eterno Pai, nós nos pedimos ao Senhor para que o Senhor sonde o nosso coração, Pai. Para que o Senhor quebrante o nosso coração ao olharmos os oprimidos, os necessitados, os aflitos, os desamparados. Pai querido, nós te pedimos para que o Senhor nos use como instrumento teu na salvação da humanidade, Pai. Senhor, há corações aqui aflitos, há corações aqui, Pai, que estão tristes, que estão oprimidos, mas nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor venha e traga refrigério e alívio a esses corações, Pai. Mas que o Senhor faça mais, que o Senhor faça com que nós sejamos esse alívio e esse refrigério a essas pessoas, Pai. Pai querido, o Senhor morreu na cruz por cada um de nós. O Senhor se esvaziou da tua glória e se fez homem para nos mostrar o amor, para nos mostrar a compaixão e a misericórdia para conosco, Senhor. E nós te pedimos para que isso nasça em nosso coração, Pai. Ó Senhor, nos faz a carta escrita pelo teu Santo Espírito, Pai. Que nós entendamos de uma vez por todas que a letra mata e que o Espírito traz vida ao ser humano, porque o fim da lei é o Senhor. E nós precisamos crer nisso, Senhor. Que as nossas obras sejam manifestadas no amor e na misericórdia, na compaixão. E que o Senhor, Pai, possa fazer com que nós possamos ser a luz do mundo, que possamos ser o farol, que possamos iluminar as trevas onde se encontram famílias, ó Pai. Transforma o nosso coração. Pai querido, dai a nós uma pessoa, Pai. Uma pessoa para amarmos, Pai. Uma pessoa para nos preocuparmos, para vivermos a vida dela. Para que nós possamos, ó Pai, mostrar quem o Senhor é na vida dessa pessoa, Pai. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente e nos traz para pertinho de Ti, Pai. Nos faz semelhante ao Senhor, para que possamos, ó Pai, anunciar, aí sim, de fato, que o Senhor virá e que o Senhor enxugará de todos os olhos a lágrima e que não haverá mais pranto e que não haverá mais dor, porque nós cumprimos a obra junto com o Senhor, Pai. Nos abençoe e nos guarde. Nos dê um sábado na Tua presença. Nos dê uma semana abençoada. Nos leve em paz. Nos proteja. Nos cuida. É o que nós te pedimos, ó Pai, nessa manhã. Por amor e em nome do Teu Filho Jesus. Amém.